Ontem, o Supremo mudou seu entendimento a respeito da revisão da vida toda. Há 2 anos, a composição era diferente. O Supremo decidiu que sim, os aposentados, em certas condições, aqueles que foram atingidos pela reforma da Previdência feita pelo Fernando Henrique Cardoso em 1999, esses aposentados tinham direito à escolha. Poderiam fazer as contas e, assim que concluíssem o que era melhor, o que lhes garantiria uma melhor aposentadoria, poderiam fazer a escolha, não limitando sua aposentadoria ao parâmetro exclusivo daquilo que recolheram depois da reforma da Previdência, de 99, não é a de 2019. Essa foi a decisão do Supremo. A Caixa do governo, o tesouro do governo, os cofres, onde está ali guardada a res pública, diziam os técnicos da Previdência, alguns, Ministério da Fazenda, gente do governo, alguns parlamentares, gritavam: será um rombo gigantesco, será um rombo extraordinário, estamos falando, e aí foram aumentando. Começou com 40, terminou em 480 bilhões de reais. Conta esquisita essa. Mas há cálculos paralelos feitos por especialistas em previdência, em recolhimento, em despesa, dizendo que, na verdade, o impacto real seria de 1,5 bilhão de reais. Espera aí. O que é verdade nessa história? 1,5 bilhão ou 480 bilhões? Não estamos falando, a dúvida é se o impacto será de 40 ou 45, 120 ou 130, 250 ou 280, mas de 1,5 para 480 bilhões de reais. Alguém tem de esclarecer. O que diz o Ministério da Previdência? Aliás, Carlos Lupe, no início do ano passado, prometia lutar bravamente para que o Congresso Nacional fizesse uma revisão da reforma previdenciária, do texto que foi enfiado na Constituição, a de 2019, a reforma de 2019, que atacou direitos elementares de aposentados e pensionistas, que avançou descaradamente sobre o vencimento, o direito de pensionistas. E foi emblemático quando o assunto chegou à Suprema Corte e o senhor Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, hoje presidente da Corte, disse o seguinte, disse que não, a pensão, ela é ali, até a pessoa arrumar um outro negócio. Quer dizer, ele tratou a pensão como se fosse seguro-desemprego. Além da notória, notável, escancarada ignorância a respeito do que é uma pensão,
Isso é um escárnio. Porque o poder estabelecido, aquilo que o Gaspari chama de andar de cima, a elite burocrática, judiciária, política, econômica, financeira. O sujeito fala em pensão, imaginando que está lá a viúva morando em Ipanema, de frente para o mar. E a pensão é ali um penduricalho. É uma desconexão com a realidade. De senhoras com idade avançada. O marido pagava o INSS, faleceu, já aposentado, ela tem direito à pensão. E de repente é assaltada. Perde. A pessoa que está próxima à aposentadoria e de repente percebe que o valor real daquilo que receberá vai perder poder de compra, poder aquisitivo, com muita rapidez. Ou seja, em termos reais, a aposentadoria vai diminuir, ainda que cresça em termos nominais, com reajustes, que não são correções. Mas esses reajustes nominais não acompanham nem de longe a perda real do valor da aposentadoria e da pensão. Mas havia uma discussão constitucional, por isso era assunto do Supremo Tribunal Federal. E há várias questões que devem ser observadas nessa história, porque, inicialmente, essa questão do fator previdenciário de 1999 já foi um golpe contra o aposentado. Em 1999, executou-se um golpe contra o aposentado com aquela manobra do fator previdenciário. E aí, no governo Fernando Henrique Cardoso. E a prova de que não é uma obviedade o que foi discutido no Supremo é que o placar foi 6-5. 6-5. E que nós tivemos inicialmente, porque havia duas coisas a serem decididas, e aí por 7-4 eles entenderam que o julgamento prejudicou outro da chamada revisão da vida toda. Porque o julgamento era sobre o fator previdenciário. E por 7-4, o entendimento de que o julgamento também prejudica um outro caso, que é o da revisão da vida toda. Foi uma ideia capitaneada pelo Zanin. O Alexandre de Moraes, um dos que divergiu da decisão, foi vencido. Ele defendeu ser possível conciliar as duas regras. O fator previdenciário, índice criado em 99, que considera vários critérios para definir o valor das aposentadorias, e a revisão da vida toda, que permite que os aposentados usem toda a vida contributiva, por isso revisão da vida toda, para o cálculo do valor do seu benefício, e não apenas os salários depois de julho de 94. Julho de 94 é a relação direta com o real.
o ponto culminante do processo que desencadeia a moeda, ponto culminante de um plano de combate à inflação, o Plano Real. Essa estimativa de 480 bilhões de impacto consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. E ali se diz que é ação judicial de risco provável que poderia causar o maior rombo nas contas públicas. Mas muitos e muitos especialistas dizem que não. Inclusive, afirmam que a discussão em torno do impacto fiscal tem evidenciado um notável embate entre as projeções do governo e as análises de entidades defensoras dos aposentados. O Fernando Zácaro, que é especialista em direito previdenciário, lembra que o governo havia projetado um impacto de 46 bilhões. O número foi subindo, chegou a 360. E agora começaram a gritar, 480. Esse vai ser o impacto. São projeções claramente superestimadas, inflacionadas. Uma estratégia para influenciar a opinião pública e ministros do Supremo. E o que é mais grave, o Flávio Dino, por exemplo, falou, não, é preciso levar em consideração o impacto na economia do país. Não! Isso não é papel do Supremo. A sociedade não elegeu os ministros do Supremo para que tomem decisões a respeito da economia nacional. Ainda que um ou outro deles tenha conhecimento a respeito, ninguém enxerga ali capacidade para a adoção de medidas econômicas. Eles estão ali, pagos pela sociedade, autorizados pela sociedade, a dizerem o que é e o que não é constitucional. O que diz a Constituição sobre isso e sobre aquilo. Se uma lei é constitucional ou não, se não for, cai. Se um mecanismo de obtenção de emenda parlamentar, de verba para o parlamentar, é constitucional ou não, como foi derrubada a RP9. O Supremo está lá para julgar à luz da Constituição, e não é nem para julgar conforme o entendimento pessoal do ministro, mas conforme o texto constitucional, que, claro, permite leituras diferentes. Há subjetividade no texto, ainda bem que há subjetividade, permite divergências, discussões, votos diferentes, mas a respeito do texto constitucional e não a respeito de impacto econômico. Até porque, se assim fosse, o Supremo teria de ouvir muito mais gente do que ouviu a respeito do real impacto financeiro e, posteriormente, econômico para o país. E 2 membros do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário estimam em R$1,5 bilhão o impacto nas contas públicas. Fábio Zambit, que é diretor e conselheiro do IBDP. Carlos Vinícius Ferreira, que é membro da diretoria científica. Eles lembram que o INSS já errou para mais em outras ações revisionais, como a do artigo 29. E eles falam em impacto de R$1,5 bilhão, não de 480 bilhões de reais. Mas é uma sequência quase lógica.
O Supremo que tem tomado decisões contra os trabalhadores, que tem aprofundado a péssima, grotesca, cretina reforma trabalhista feita no Brasil. O Supremo tem aprofundado essa reforma. Tem tornado a legislação ainda mais draconiana contra o trabalhador. Tem precarizado ainda mais as relações de trabalho. Tem tirado do trabalhador ainda mais poder, condição de negociar decentemente condições de trabalho, salário, benefícios e direitos que só existem quando há o contrato por CLT, por consolidação das leis trabalhistas, carteira assinada, enfim, vão desaparecendo à medida em que vários vínculos óbvios de trabalho, de emprego, de relação patrão e empregado, esses vínculos vão sendo negados, como se fosse uma relação entre empresas. E inventamos, ou inventaram, um conceito absolutamente ilógico, irracional, de o legislado ser sujeitado ao negociado, o negociado se sobrepor ao legislado. E aí é preciso saber quais são hoje as reais condições de negociação, como as condições do mercado de trabalho estabelecem hoje poder de força nas negociações entre patrão e empregado. Que negociações são essas? Como se dão? Com faca no pescoço? Com aceita ou tchau? Com aceita ou outro vai trabalhar em seu lugar? E essa lógica na tomada de decisões, inclusive esvaziando a Justiça do Trabalho, derrubando suas decisões, apequenando o alcance das decisões da Justiça do Trabalho, arrancando direitos dos trabalhadores. Ela parecia ter cedido a princípios e direitos elementares no julgamento de 22. Mas agora a decisão tomada em 22 é simplesmente derrubada. Simplesmente derrubada. O déficit na Previdência tem de ser explicado. Primeiro, a Previdência paga contas que não lhe dizem respeito. Recursos da Previdência são retirados e muitas vezes vão para pagamento de juro de dívida, vão para pagamentos ao setor financeiro. Aos calotes de gigantes da economia e das finanças. E mais do que isso, a Previdência cobre programas sociais, mas há receita específica para programas sociais. E muitas vezes o cálculo é o custo total do sistema, o gasto total do sistema, mas não a arrecadação total do sistema, e apenas a arrecadação específica da Previdência. É claro que isso dá em rombo. É claro que essa conta terá um resultado negativo. Mas é esta a conta?
há consideração de tudo, de fato, que é arrecadado, não só para a Previdência, mas também para programas assistenciais, também para municípios. Há municípios hoje que são inviáveis sem os recursos da Previdência. Mas é preciso levar em conta também toda a arrecadação relacionada à Previdência e a programas assistenciais. E mais, não pode sair um centavo da Previdência para pagar juro de dívida. E são bilhões que saem. Agora, da mesma maneira que o governo Lula, em janeiro de 23, ainda agitava a bandeira, por exemplo, de encarar o embate contra a reforma trabalhista, isso só pode ser feito no parlamento, só o parlamento pode mudar o texto que é constitucional. E da mesma maneira como o Luiz Marinho havia claramente demonstrado interesse, vontade de encarar esse desafio, mas ele foi contido, ele esbarrou no próprio governo. O governo não se moveu naquela direção. E ele sozinho ainda tentou uma coisa ou outra, mas a luta contra aquela reforma ficou no discurso. E o Lupe prometeu demonstrar que a situação financeira da Previdência é outra, encarar a luta contra os ataques feitos diuturnamente aos aposentados e pensionistas. Aliás, apresentou paralelamente uma proposta para a redução dos juros cobrados de aposentados nos consignados e não teve apoio. Os bancos chiaram, ameaçaram acabar com o consignado e não sei o quê, que dá rios de dinheiro para os bancos. Empréstimo, empréstimo garantidíssimo, porque o sujeito nem vê o dinheiro. Antes dele receber a aposentadoria, o banco já levou a parte dele. É igual imposto de renda. O assalariado, quando ele recebe o salário lá, a parte do imposto já foi, a parte da receita já foi, ele nem vê. Então os bancos não querem acabar com isso, claro que não, mas ameaçaram acabar porque o Lupe tentou reduzir os juros cobrados. E qual foi o apoio que ele teve dentro do governo? Que apoio ele teve do Lula e do Haddad? Ele e Luiz Marinho. E aí foram murchando esses discursos. Foram sendo tragados pelo pragmatismo, por outras prioridades, pela necessidade de agradar a esses e aqueles setores. E no judiciário, além do aprofundamento da reforma trabalhista, a ideia de que tudo pode ser pejotizado, terceirizado, não tem esse papo de atividade fim, atividade meio. E mais, vínculos óbvios de emprego, relação patrão e empregado.
passaram a ser negados tais vínculos. Não. Em tese, é uma relação entre PJs, duas empresas. E direitos que a Justiça do Trabalho reconheceu foram atirados pela janela, nesses casos, por decisão do Supremo. E não é só a discussão técnica. Aliás, do ponto de vista de discussão técnica, nós tivemos uma votação equilibrada, não é? Porque o que se viu foi basicamente, dentro desse embate, o que se viu foi que, contra-argumentos à posição do Zanin foram bem convincentes. Bem convincentes. Fachin, como sempre, votou contra essa posição do Zanin. O Fachin votou a favor da revisão, da possibilidade de revisão. O Alexandre de Moraes votou a favor da possibilidade de revisão. Foram votos vencidos. Mas é interessante notar que, no geral, os argumentos dos votos vencidos foram muito melhores do que os argumentos dos votos vencedores, que foram argumentos que fugiram à discussão meramente constitucional e entraram em considerações econômicas. E você tinha os beneficiários que poderiam escolher qual regra melhor se aplica à sua respectiva situação, e isso agora é impossível. Bom, votaram a favor da possibilidade da revisão apenas Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, e houve o voto do André Mendonça para não debater a questão. E 7 votos para derrubar a revisão da vida toda. Cristiano Zanin, Flávio Dino, que usou esses argumentos econômicos, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Barroso, aquele que disse que pensão é até arrumar outra coisa, e Nunes Marques. É uma derrota para muitos aposentados que estavam na condição de fazer a revisão, que atendiam às exigências para a revisão. Mas é uma derrota muito mais ampla, porque ela se encaixa numa série de decisões tomadas contra aposentados, pensionistas e trabalhadores brasileiros. Meu caro Danilo Gobato. Lembrando que o tema de abertura, o comentário aqui do Cláudio Zaidan fica sempre disponível em podcast. É só você pesquisar ali, procurar por Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito, hein? Tá no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast, no site da Rádio Bandeirantes também, sempre ali. Após aqui momentos, depois que o Zaidan termina o comentário no ar, a nossa equipe do digital já coloca e disponibiliza o conteúdo online. O Quinto Sinal marcou agora 4